esportivo vai tremer. Jogos da Unisanta. 40 anos fazendo o coração universitário bater mais forte. Oferecimento: Ali Futebol, NP Company, Unimed, Samel Motos e Positivo Tecnologia. Oferecimento: Blumed, Saúde Consciente e Cris Contabilidade. Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão em Negócios, o seu programa Business aqui na TV Santa Cecília. E hoje a gente vai falar sobre pele, sobre saúde, sobre beleza. E a gente começa falando com ela, Rosângela Martins. Tudo bem, Rosângela? Seja muito bem-vinda, como vai? Tudo bem, Roberta? Muito obrigada por esse convite. Rosângela Martins, ela que é da Rosângela Martins Estética e vai trazer um pouquinho, então, de toda a trajetória da sua empresa, uma empresa que lida com muitas mulheres, com homens também, né? Porque tem muitos homens procurando hoje essa parte de estética. Como é que surgiu a clínica, Rosângela? Bom, vamos voltar uns anos atrás. Eu comecei muito jovem, Roberta. Foi meu único trabalho, né? Sempre trabalhei na área da beleza. Comecei muito jovem mesmo. E em uma outra cidade, que eu não sou de Santos. Estou em Santos há 7 anos. E trabalhei, fui morar em vários lugares, tive várias clínicas. E a minha trajetória na estética é uma trajetória que me emociona muito. Porque eu falo que a estética me escolheu, a estética me salvou. Então, assim, é uma relação muito maravilhosa mesmo, sabe? Dá para ver que é lá de dentro, né? É. Não é um negócio por business, é um negócio de vocação, Rosângela. É de vocação mesmo, Rô. Eu amo demais o que eu faço, sabe? Tinha prometido para mim mesma que não ia acontecer isso aqui, mas é impossível cada vez que eu lembro de toda a trajetória. E aí cheguei em Santos há 7 anos, e Santos me acolheu. E eu venho fazendo um trabalho que tem crescido muito e realmente eu fui muito bem recebida nessa cidade. E comecei trabalhando com um cirurgião plástico, fiquei com ele por um período. E como eu nunca tinha trabalhado para ninguém, eu sempre desde muito jovem eu tive meu próprio negócio. Então eu fiquei 1 ano com ele e aí me deparei assim, numa situação que eu falei, não, eu preciso novamente ir caminhar sozinha. Porque eu sei como que funciona, eu sei como que dá certo e eu acredito em mim. Eu fui sozinha e, a princípio, eu comecei com uma sala, quando eu saí dele, e com 8 meses já não me cabia mais naquela sala. E aí eu saí desse lugar e montei toda uma estrutura maravilhosa, que com 2 anos e meio ficou pequena e eu precisei ampliar. Legal, esses problemas são ótimos, né? Maravilhosos. E ampliei, então hoje são 2 unidades no mesmo andar. Então foi assim, falo que Deus é maravilhoso. E hoje eu tenho essas 2 unidades e ela acontece desta maneira, todos os dias. Todos os dias é muito amor, muito carinho. Quando eu chego ali, nada mais existe para mim, a não ser aquilo ali. Eu acho que o grande desafio com quem lida com estética, quando você fala estética, acho que o primeiro ponto já se pensa só em beleza, né? Hoje a gente lida muito com a questão da saúde. Muito. E você lida com o ser humano, às vezes com o sonho da pessoa que fez lá uma cirurgia plástica, está esperando para ver o resultado, precisa de você para ver o tão sonhado resultado, né? Alguém às vezes com uma questão de lipedema, de circulação, aí entra a questão da estética também. Então, é muito mais do que deixar o corpo de alguém bonito, né? Isso. Você proporcionar, talvez, o alcance do sonho ou a saúde, a qualidade de vida, né? Exato. A estética, Roberta, ela teve uma evolução muito grande e isso não vai parar, né? É uma das áreas que mais cresce anualmente.
Então eu venho percebendo aí, venho caminhando com esse crescimento. E há anos atrás nós olhávamos para a estética desta maneira. A esteticista passa creminho, a esteticista faz drenagem linfática. E não é isso mais. Hoje é saúde estética, então nós temos esse olhar individualizado, esse olhar para cada paciente, então cada um tem a sua história, é muito mais amplo hoje a estética, realmente é a saúde, é compartilhar, é crescer junto com esse paciente, fazer com que ele chegue no seu objetivo, no seu sonho. E hoje a sua empresa tem quantos funcionários? Nós somos em 6. São 4 profissionais que atuam comigo diretamente durante todos os atendimentos. Eu e a Júlia, que faz todo o social media. Então você tem, na verdade, uma equipe, uma equipe. E bem coesa, né, Rosângela? Bem coesa. Quem não conhece a clínica, eu acho que é importante a gente ressaltar que existe um grande diferencial, não é mais uma clínica de estética em Santos. Não. Eu acho que eu posso dizer que é uma das clínicas mais humanizadas que eu conheço. Sim. Né? Eu acho que esse é o grande diferencial, Rosângela. Como é que você torna a sua empresa uma referência na humanização quando você tem várias estéticas sendo oferecidas na cidade? Não, quer dizer, você podia escolher qualquer uma, por que escolher a sua? Eu acho que o fundamental, sabe, Roberta, é o acolhimento. É o acolhimento. É quando o cliente me procura, quando o paciente me procura, eu quero que ele venha até mim. Eu não vou, de forma alguma, passar valor para ele por telefone. Eu quero olhar no olho dele, sabe? Eu quero olhar nos olhos dela, eu quero conversar com ela. Porque ela não é aquela celulite. Ela não é aquela gordurinha localizada. Ela é além daquilo ali. Então, precisamos ter esse olhar global, essa humanização, esse acolhimento. Eu acho que isso é um diferencial muito grande da minha clínica. Esse é um diferencial do meu trabalho. Além dessa humanização, obviamente, você tem tecnologia de ponta, né? A gente sabe, tem ultrassom, enfim, são vários procedimentos e vários tipos de tratamentos, Isso. Né? Eu acho que no total hoje, eu acredito que está chegando aí em 28 equipamentos. Então, ultrassom, radiofrequência, né? Alta tecnologia mesmo. E a cada dia, esses equipamentos chegam com uma nova roupagem e você vai estudando mais sobre esse equipamento. E quando você percebe, um equipamento só você consegue trabalhar em várias frentes, né, de tratamento. Então, eu tenho algo muito forte da clínica, que é o lipedema, né? Nós fazemos bastante tratamento para trazer qualidade de vida para quem é acometido pelo lipedema. O pós-operatório, que é de fato o meu carro-chefe, toda a parte facial, né, da limpeza de pele ao botox. Então, a gente tem vários procedimentos na clínica, vários. E com uma equipe coesa, mas que trabalha todo mundo unido ali. Todo mundo unido e personalizado, né? Todos. Como é que chega, então? O cliente chega lá, o paciente chega, você faz uma avaliação. Nós vamos ficar juntas, vamos conversar. É o que ela quer ou é o que ela precisa? Como inverter o que ela quer para o que ela precisa? É o que ela precisa, sabe, Rô? Mas isso tem que ser feito com muita sutileza. Porque muitas vezes ela chega até mim com uma queixa. E sobre o meu olhar clínico, eu olho, né, na hora da avaliação, conversando, eu percebo que aquela queixa é tão imperceptível aos nossos olhos, mas se incomoda ela, tem que ser respeitado, né? Só que aí, na hora de toda essa avaliação, que vai aí para 1 hora, mais ou menos, de conversa, eu vou explicar para ela que se eu atuar nessa parte aqui, eu vou melhorar muito isso aqui também. E ela vai conseguir ter, de fato, uma melhora significativa. E não pontuar para ela e bater o martelo só em cima daquilo que ela quer. Eu vou sim fazer isso aqui, mas se nós fizermos isso aqui, vai contribuir muito mais. E eu sempre faço questão de explicar muito para todas elas a parte fisiológica. Sabe? O porquê que eu vou fazer isso aqui em você. E o que vai acontecer em você se eu fizer isso aqui? Sim. Eu faço questão, Roberta, sabe? Eu faço questão de explicar isso detalhe por detalhe. Ela tem que entender. E um diferencial que você perguntou, que eu faço sempre, todas as sessões é feita avaliação.
todas as sessões é realizada a avaliação, para que depois, ali na hora da avaliação, aí sim eu vou elencar para ela o que vai ser determinado para aquela sessão. Então, é no momento, na verdade. É no momento. O corpo dela respondeu para mim da sessão anterior, e aí, quando ela chegar, vai ser feita a avaliação novamente por mim, e ali nós vamos elencar o melhor tratamento. A gente estava falando, né, Rosângela, que você lida com pessoas, lida com sonhos, com desafios. Muitos. Tem alguma história que você lembra que te marcou muito em todos esses anos da clínica, que você falou, puxa, mudei a vida dessa pessoa, vou dormir feliz? Tenho. Nossa, você imagina, 40 anos... Algumas histórias, né? 40 anos trabalhando, são muitas histórias. Eu vou falar para você duas rapidinho. A primeira foi uma aluna. Eu venho de toda uma história também na área da educação. Tive escola de estética durante 20 anos, professora universitária também, dei aula em várias faculdades. E nessa escola que eu tive uma aluna que muito me chamou a atenção, que ela estava com uma dificuldade muito grande e a estética mudou a vida dela completamente e dos filhos, e até hoje. Nossa. Muito bom, né? Você muda uma família, né? Muito bom. E agora, recentemente, uma paciente me procurou com uma intercorrência muito séria e tinha sido literalmente abandonada pelos profissionais que estavam acompanhando. E quando ela chegou para mim, ela chegou completamente emocionalmente abalada. Ficamos juntas por um período, mas foi solucionado. Você acaba criando até vínculos de amizade, somos né? amigas hoje, né? Vamos tomar café juntas. E ela deve estar muito feliz. Muito feliz mesmo, muito feliz. Pô, quem quiser conhecer um pouquinho mais da clínica, como é que encontra? Bom, eu tenho minhas redes sociais, Instagram, Rosângela Martins Estética. E minha clínica é situada na Almirante Cochrane, que é o canal 5194. E para a gente fechar aqui, os principais tratamentos, a gente sabe que tem muita coisa na moda, né? Muita gente falando de lipedema, enfim. Mas hoje, se tivesse um carro-chefe que você puxaria lá na sua clínica, quais são os principais tratamentos? Minha limpeza de pele é muito diferenciada. O meu Botox, que eu amo, que eu sou apaixonada pela toxina botulínica. E o pós-operatório, que é de fato... Né, essa parceria que eu tenho com o doutor e com os outros médicos tem feito realmente o meu trabalho dentro do pós-operatório ser referência na Baixada. É isso aí. E levo isso para as palestras que eu vou, nos congressos. Muito legal. Olha, Rosângela, parabéns, sucesso para você. Continue aí fazendo muita gente feliz, não só realizando sonho, mas trazendo muita saúde para muitas famílias, como você tem feito até aqui. É a missão da Rosângela. É isso aí. É a missão da Rosângela. Aí, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua falando sobre saúde e beleza. Não sai daí um minutinho. A gente volta já já. A Blumed tem como missão promover maior acesso à saúde, de forma acolhedora e ágil. Com eficiência na gestão de recursos, nosso crescimento é sustentável e são estímulos para que nossos valores falem por nós. Com ética, empatia, respeito, humildade e cooperação, tivemos um crescimento de 75% em 2 anos. E já cuidamos de mais de 95 mil vidas da Baixada Santista a São Paulo. Blumed, tudo para você viver mais e melhor. Nunca foi sobre contabilidade, nem sobre números, contratos ou contas. Sempre foi sobre algo maior. Pessoas, conexões e soluções que fazem a diferença. Quando um síndico encontra apoio, quando um cliente sente segurança, quando um parceiro se sente valorizado, sabemos que estamos no caminho certo. No fim do dia, nunca foi sobre gestão. Sempre foi sobre transformar vidas. Grupo Cris. Juntos, somos mais. Conexão em Negócios está de volta. A gente continua a falar sobre saúde e beleza agora com a dermatologista doutora Natália Venturelli. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Como vai? Obrigada, tudo bem. Tudo certo. Para a gente entender o negócio da doutora Natália Venturelli e como foi feita todas as conexões a chegar onde chegou, como é que foi essa transformação da doutora Natália Venturelli para a clínica Natália Venturelli, que hoje tem uma relevância incrível aqui na nossa região? Eu acho que é um crescimento, né? Eu não sou santista, mas fui acolhida nessa cidade
E teve todo um trabalho para sair da Natália doutora só, para a Natália empresa e clínica e negócio. Mas acho que isso não acontece se você não for uma profissional muito ética, que entregue realmente resultados, porque nada, nem internet, nem televisão consegue manter isso. Então, as pessoas gostarem do meu trabalho fez com que ele crescesse. Então, hoje, a clínica, hoje, ela não só é uma clínica de dermatologia, ela é uma clínica com a minha metodologia, com o que eu acredito. Então, eu acho que é um caminho que foi passinho por passinho, mas que deu certo. E esse é o grande diferencial, né? Quando você faz a sua marca, e aí quando eu falo, né, doutora, da questão da marca, é o método Natália Venturelli, o que traz isso não só para a comunidade, mas para a comunidade médica também? Porque, na verdade, o método é para formar outros médicos. Isso mesmo. Hoje eu faço mentoria para médicas. Hoje eu já tenho outra dermatologista na clínica que atua com a mesma metodologia, porque eu acredito que a medicina, principalmente a dermatologia estética, que teve uma banalização e que a gente vê tanto caso de pessoas com problemas que precisa ter muita ética, muito estudo, uma entrega diferenciada. Então eu trouxe as duas coisas, né? Hoje eu tenho esse produto que é a clínica, para o público final e que cresceu ser uma marca que entrega resultados naturais, mas baseada em segurança, em procedimentos que tem muito estudo por trás, não é qualquer venda, não vendo qualquer coisa na clínica. Hoje eu vendo só o que realmente tem estudo, o que realmente traz segurança, o que realmente entrega um resultado de segurança e naturalidade juntos, né? Eu acho que essa é a grande sacada, né, doutora, porque no início, você falou uma palavra muito importante quando a gente fala de dermatologia estética, que é a questão da banalização, né? Hoje, todo mundo faz botox, hoje todo mundo faz peeling, né? Os grandes problemas que a gente teve nos últimos meses em relação a isso. E clínica de dermatologia estética é quase pet shop e farmácias, tem várias. Agora, a questão da segurança, né, da responsabilidade, tratar com responsabilidade são poucas. É isso, e quando a gente vai para a internet, a gente vê muito resultado antes e depois, promessas milagrosas. Isso aconteceu com os peelings, né? Peelings profundos são peelings que podem ser realizados, só que tem que ser realizado no ambiente hospitalar, precisa ser realizado por um profissional que só estuda isso, porque isso é muito sério, causou cicatrizes para a vida toda, né? Causam consequências para uma vida toda. E a estética, ela não pode estar antes da saúde, da segurança do seu paciente, né? Eu acho que isso é o mais importante. O que a gente poderia resumir, então, que leva, qual é o carro-chefe do método Natália Venturelli? Então, o método ele é baseado em 3 pilares, né? A gente preza o cliente, a segurança e a naturalidade. E quando eu falo em naturalidade, eu não quero dizer... o natural ele pode ser muito subjetivo, mas é um gerenciamento desse processo de envelhecimento. Eu criei isso de uma maneira tão sólida que eu vejo as pessoas me procurarem e falam assim, nossa, quando eu pergunto da Natália, ou quando eu pergunto da clínica aqui em Santos, as pessoas me falam, olha, se você não quer mudar e você quer envelhecer bem, é a Natália. Porque eu não quero mudar as pessoas, eu não quero mudar os traços delas, mas eu sei que eu posso atuar nesse processo de envelhecimento e fazendo esse envelhecimento ser de uma forma mais gradual, que você se olhe no espelho e sinta, nossa, essa é a Roberta. E se reconheça, mas a Roberta, né? Isso, mas a Roberta é melhor, porque o envelhecimento por si só, às vezes, o que eu ouço das pacientes é, eu me olho no espelho e não me reconheço, ou a imagem que eu tô vendo não é a imagem do meu sentimento. E aí, quando você trata esse processo de envelhecimento de uma forma muito ética, muito coerente, ela consegue manter os traços, mas se reconhecer mesmo. E eu sou prova disso porque eu sou paciente da doutora Natália e um dos pontos que a gente sempre conversa, né, doutora, é a questão da naturalidade. Não quero levantar plaquinha, tô feliz, tô triste, né? Eu preciso me mexer. A gente está falando, por exemplo, um jornalista, ele precisa se expressar. Se você travar, né, claro que tem o processo de envelhecimento, paciência, graças a Deus estou viva. Mas a gente precisa entender a medida, né, doutora? Eu acho que isso a doutora Natália faz com maestria. Eu acredito muito nisso, acredito que hoje
todos os procedimentos e a medicina estética, ela tem evoluído, tudo que tem de mais atual é medicina regenerativa, é atuar no processo celular do envelhecimento, é entregar beleza com naturalidade. A gente está vendo as atrizes de Hollywood agora, né, mostrando belezas que a gente fala, meu Deus, que coisa linda. Mas porque a gente consegue atuar nesse processo de envelhecimento hoje com tecnologia, com produtos muito bons, entregar resultados que não são estigmatizantes. Você não olha e fala assim, nossa, o que essa pessoa fez? Acho que aqui olha e fala assim, nossa, você tá melhor, né? Não quer que olhe e fale, nossa, algum bicho mordeu a boca dela. Aconteceu alguma coisa com essa moça. Nath, quais as novidades da clínica? O que a gente tem de diferencial e o que tem para chegando aí de novo? Tá. Eu acredito muito que as tecnologias são um processo muito importante quando a gente fala em naturalidade. E hoje, antigamente, a tecnologia entregava aquele resultado daquela pele meio plastificada, né? Os lasers muito agressivos. Hoje a gente tem lasers ablativos, que a gente fala. A gente usa não ablativos, fracionados, conseguem atuar em todas as camadas da pele, tirar mancha, poro, estimular colágeno, deixar aquela pele mais coladinha, de uma maneira sem agressão, porque não é só produzir colágeno, é que tipo de colágeno eu estou produzindo. Então, estou produzindo o melhor colágeno. Então, tecnologias como o Záfero, como o Laser Mifo, são tecnologias novas dentro da clínica, que conseguem tratar essa pele num 360. Temos tecnologias que são consagradas, como o ultrassom microfocado. Hoje a gente tem uma atualização do ultrassom microfocado, que é o Ultraformer MPT, que dá para tratar também esse processo de envelhecimento em camadas, que eu acho muito bom. E, de novidade, as aplicações de exossomos e PDRN, que também nesse conceito de medicina regenerativa, atuam nesse processo do envelhecimento. São substâncias que a gente põe pós-laser ou são aplicadas com microagulhamento e que tratam também, acho que é o The-News, a última novidade da dermatologia. E para qualquer tipo de pele? Sim, a gente tem produtos especiais para tipos de pele diferentes. Então, eu falo que nada serve para todo mundo. Precisa ser muito individualizado o tratamento. E aí eu acho que esse é o grande ponto quando a gente fala da clínica e do método Natália Venturelli, que é essa questão da individualização de cada tratamento determinado em relação às pessoas, né? Já chegou alguma pessoa, por exemplo, algum paciente, eu quero Botox, não sei se esse ainda é o carro-chefe, né? É o mais antigo, mas eu não sei, talvez eu esteja muito por fora. Eu quero Botox, aí você analisa e fala, você não precisa de um Botox, você precisa de um ultrassom. Você direciona, e como é que as pessoas recebem isso? O tratamento, para ser individualizado, ela precisa passar por uma avaliação. Lá na clínica, seja comigo ou com outra médica, o processo da avaliação, até o processo do protocolo, da paciente ir embora, ele é feito por médico lá. Pode ser que o produto, um dos lasers seja executado por uma funcionária, ok, mas todo o processo vai ser por acompanhamento médico. A avaliação, ela é um diagnóstico, é uma clínica médica. Então, avaliar esse paciente e ver o que ele realmente precisa para tratar a queixa dele é que faz a gente ter resultados diferenciados. Então, ela me fala, Natália, tenho essa queixa, isso aqui está me incomodando, eu consigo avaliar e montar todo o protocolo. Você está aqui, para você chegar nisso que você quer, a gente vai passar por esse processo, até a gente alcançar aquilo que a gente deseja. Porque não existe milagre, não existe resultado imediato, a gente acredita nesse gerenciamento, nesse processo de tratar a pele ao longo do tempo. Hoje, vivemos mais tempo, né, e com mais qualidade, então também quero que minha pele seja tratada ao longo do tempo. E tudo isso, claro, você precisa pensar na alimentação dessa pessoa, né? Não é um negócio estancado, você precisa pensar nela como um todo. São pilares, né? Não adianta só eu fazer o procedimento. Tem o skincare adequado, os tratamentos que não é só o skincare de, cuidadinho, gosto desse creme. Não, skincare é medicamentoso que ela pode usar, os procedimentos e como eu vivo a minha vida. Isso influencia muito, né? Qual é a sua alimentação, como estão seus hormônios, como estão as minhas suplementações, como estão minhas vitaminas. É igual cabelo, né? Muito comum as pacientes falarem, meu cabelo tá caindo, me passa com alguma coisa. Peraí, passa alguma coisa? Não, o cabelo não cai só por vitamina, existem outras causas. Então, pode ser hormonal, pode ser alguma doença que ela teve, pode ter uma doença no couro cabeludo que precisa ser tratada, então precisa de uma investigação
para que o resultado daquele tratamento realmente funcione, que só tomar a gominha da blogueira ou da minha coleguinha, às vezes não vai resolver essa queixa da queda do cabelo. Eu acho que de tudo que a gente está falando, o mais importante é a gente trazer essa conscientização, né? Porque é uma área da saúde, né, doutora, que às vezes está sendo muito banalizada, principalmente por conta do acesso às redes sociais. Às vezes uma pessoa vai lá, lê um determinado artigo, acha que já está formado em alguma coisa e sai fazendo atrocidades. Eu acho que é importante a gente trazer a questão dessa responsabilidade, né? Nos tratamentos e... Totalmente. Hoje até eu atendi uma paciente, foi exatamente falando sobre isso. Ela falou, olha, eu tenho trauma do ultrassom, porque eu já fiz numa clínica de estética X e eu tive problema na vista, eu tive problemas visuais. Porque é sério, a máquina é boa porque ela realmente entrega resultado, mas se ela for manuseada por alguém que realmente seja capaz, realmente sabe o que ela pode entregar, o que não pode, quais as consequências, mesmo o procedimento estético feito por médico capacitado, eu fiz toda a formação, tenho 15 anos de trabalho na área de estética, eu posso ter uma complicação, só que dentro da minha clínica eu tenho todo o aparato para qualquer assistência e eu sei trabalhar todas as intercorrências daquilo que eu executo. Porque sempre que uma agulha fura uma pele, que uma tecnologia atua numa pele, existem riscos. Sim. E eles precisam ser tratados. É claro que antes disso eu preciso avaliar, o risco vale o benefício que eu estou entregando, né? Então essa avaliação do início é muito importante e a entrega de resultado vem em segundo plano, com certeza. Perfeito. Quem quiser conhecer a clínica e o método Natália Venturelli? Olha, a gente atua dentro do Corporate, na 1505, a minha sala clínica, e a gente está nas redes sociais também, Clínica Venturelli, ou doutora Natália Venturelli, que é o meu perfil do Instagram. Isso aí. Doutora, muito obrigada, parabéns e sucesso. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço, acho que é um tema muito importante da gente discutir, foi muito bom estar aqui. Muito obrigada. Conexão em Negócios fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio, até lá. Tchau, tchau. Oferecimento Blumed, saúde consciente e Cris Contabilidade. Acompanhe todas as emoções dos Jogos da Unisanta na Santa Cecília TV. Fique ligado, assine